Podemos sentar. Filhos, bom dia. Feliz Natal. Filhinhos, a solenidade do Natal é pedagogicamente dividida em 3 missas. A missa que nós celebramos ontem à noite, que é a missa da noite do Natal. Uma outra missa celebrada hoje de madrugada, que é a missa da aurora. E a missa do dia, que estamos aqui agora participando. E a igreja decide dividir o grande mistério do Natal em 3 liturgias, para que a gente possa contemplar aspectos diferentes deste grande mistério, que é o Verbo se fazendo carne, habitando entre nós. Mas existe um tema que perpassa essas 3 liturgias e amarram com uma única ideia bem construída, que é a oposição entre trevas e luz. Nós ouvimos ontem, na primeira leitura da missa da noite do Natal, o profeta Isaías dizer que o povo andava nas trevas e surgiu uma luz. É claro que quando a gente escuta da boca de Isaías que o povo andava nas trevas, a primeira coisa que nos vem à mente é o povo de Israel. Mas, como a palavra de Deus é palavra de vida eterna, então nós podemos alargar essa ideia de povo e compreender que Isaías também se referia a toda a humanidade. E de fato, quando o pecado entrou no mundo também as trevas. E a humanidade tem submergido em trevas densas desde o princípio. E aqui a gente não precisa ser um grande teólogo para descobrir a veracidade desta escuridão que está em torno e dentro de cada homem. Temos, por exemplo, uma perspectiva bíblica. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Pouco tempo depois, o que acontece? Caim mata Abel. Não se trata apenas de um assassinato, mas de um fratricídio por motivo torpe e besta, inveja. Se nós sairmos do campo bíblico e entrarmos, por exemplo, no certame da história, a história da humanidade é marcada por guerras, por genocídios, por matanças, tribo contra tribo, clã contra clã, império que subjuga o outro império de um modo cruel e devastador. Se nós analisarmos uma perspectiva social, desde a mais antiga antiguidade, se é que podemos usar esse pleonasmo, na humanidade há escravidão. Um povo que conquista o outro, o subjuga e o escraviza. Por uma perspectiva religiosa, se não todas, quase todas as religiões antigas praticavam sacrifício humano. Trevas na humanidade. Foi somente quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é que a luz de Deus novamente resplandeceu sobre os homens. E essa luz resplandece novamente, porque Deus é a luz. Como a gente reza no credo niceno-constantinopolitano, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus de Deus e luz da luz. E esta luz, como ouvimos agora no prólogo do Evangelho de São João, ilumina a todos os homens. E aqueles que acreditamos no nome do Senhor, recebemos a potestade, a faculdade de nos tornarmos filhos de Deus. E, portanto, nós também nos convertemos em luz. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, dirá: vós sois sal da terra e luz do mundo. Mas é evidente que a luz que nós temos não é nossa. Nós não somos luz. Nós recebemos a luz de Deus, assim como um satélite, como a lua, recebe a luz do sol. A lua tem luz própria? Não.
A lua reflete a luz do sol. E é por isso que nas trevas da noite nós podemos enxergar um ponto luminoso, que é a lua. E assim também somos nós. Nas trevas em que o mundo está submergido, nós somos fechos de luz que permitem que os outros também sigam o caminho que é Cristo, verdade e vida. E foi assim no começo da igreja. Aqueles primeiros cristãos, os nossos primeiros pais na fé, os confessores, os pais da igreja, os mártires, foram luz no mundo pagão. E pouco a pouco, homem a homem, mulher a mulher, criança a criança, família a família, aquele grande império pagão se rende à verdade e se torna o império católico, o império cristão. E mesmo quando este império é subjugado pelas forças pagãs dos bárbaros, o testemunho dos cristãos ilumina aquelas criaturas que viviam nas trevas. E eles também abraçam a verdade, e eles também se convertem em filhos adotivos de Deus. Surgindo assim aquela grande civilização cristã que ainda hoje nos dá suas benesses. Por exemplo, no campo das artes, nós pegamos as músicas, por exemplo, a organização de notas musicais é uma organização medieval dada por um monge, Guido d'Arezzo. Na arquitetura, também no campo da cultura, da ciência. A ciência apenas é possível por causa do desenvolvimento das universidades, dos hospitais, das escolas, onde todos podiam frequentar e não apenas a grande elite. Tudo isso nós recebemos dessa grande civilização e cultura cristã. Porém, aos inícios do século XVI, começa um novo movimento na Europa, chamado de Renascimento, ou Risorgimento. E é um renascimento de quê? Os valores pagãos da antiguidade, tanto nas artes, como na cultura, como também na vida da sociedade. E adivinhem só o que acontece no século XVI? A cristandade se divide em dois: católicos e protestantes. Protestantes que caçaram católicos até a morte. Nós, católicos, que também matamos os nossos irmãos protestantes. O que houve depois? A reintrodução da escravidão no mundo. Primeiro com os índios, depois com os nossos irmãos da África. A matança, o genocídio é novamente introduzido na Europa. A grande Revolução Francesa, que dizia começar uma época de luz em oposição à Idade Média, que era chamada de Idade das Trevas. Essa sim é que era, na verdade, um mergulho em trevas profundas, enquanto a Idade Média sim que foi luminosa. Em nome da liberdade, da igualdade, da fraternidade, milhares de pessoas foram mortas. E chega a ser até uma grande piada de mau gosto, né? Em nome da fraternidade eu mato meu irmão. Em nome da liberdade eu mato meu irmão. E as coisas apenas pioram depois da Revolução Francesa. A ascensão das grandes ideologias satânicas, como o nazismo, o comunismo, os milhões de pessoas que foram mortas pelo comunismo, as grandes guerras mundiais, a criação de armas que são capazes de matar centenas de vezes toda a humanidade. E talvez, mais triste do que tudo isso, os sacrifícios humanos foram reintroduzidos na nossa sociedade contemporânea como uma coisa absolutamente normal, como um direito da mulher, através do aborto,
milhares e milhares de crianças são oferecidas aos demônios todos os anos. De tal sorte, filho, que nós precisamos, para seguir em frente, olhar para o passado, olhar para os nossos primeiros pais, que foram luz em uma sociedade de trevas, e também nós nos abrirmos à luz de Deus, para refletirmos a luz de Deus às pessoas que Deus permitir passarem por nossas vidas. Assim como os nossos primeiros pais, que homem a homem, mulher a mulher, criança a criança, família a família, conseguiram transformar o mundo numa civilização cristã, nós também, homem a homem, mulher a mulher, criança a criança, família a família, temos que conquistá-los para Cristo. Mas isso somente será possível na medida em que eu for luz, na medida em que eu for de verdade um filho de Deus. Ou seja, na medida em que eu também viver na verdade, na medida em que minha vida for coerente com as minhas crenças, na medida em que eu me tornar uma centelha de Deus, uma presença de Deus na vida dos outros. E é isso, filhinho, que nós meditamos hoje neste Natal. Que nós sejamos luz, reflexo da verdadeira luz, que é Deus, para que a gente possa iluminar a vida das pessoas e atrairmos todos ao Deus verdadeiro e à sua verdadeira igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.